Olá, meninos do sexto. Iremos hoje abordar o assunto Egito. Vamos lá? Bom, nós temos aqui um quadro explicativo sobre o Egito Antigo, certo? A civilização egípcia, ela se desenvolveu à volta do Rio Nilo, tá? Um oásis no meio do deserto do Saara, que propiciou a fixação do homem com água e solos férteis para as práticas da agricultura. Além disso, os egípcios ainda construíram diques, canais de irrigação para o transporte das águas do Nilo, ainda mais para reservar as águas e mandar para as populações mais distantes do rio Nilo, certo? Bom, em mais de 3.000 anos, o Egito foi marcado por grandes oscilações políticas, glórias e decadências. A história do Egito ela é dividida em pré-dinástica e dinástica, tá? A pré-dinástica é justamente marcada pela formação das primeiras comunidades egípcias, que são os nomos. A dinástica é marcada pelas dinastias, ou seja, pelos vários impérios que os egípcios tiveram. A primeira dinastia foi Comenés, certo? Foi a primeira de 29 dinastias, tá? Bom, vamos para a sociedade egípcia. A sociedade Bom, pessoal, a sociedade egípcia, ela era dividida em classes, tá? Classes sociais bem definidas, ou seja, ela era estratificada, tá? Além disso, de ser totalmente estratificada, ela tinha muito pouca mobilidade social. No topo da sociedade egípcia, tá? Tínhamos o faraó, que era considerado Deus vivo, autoridade absoluta, tá? Além disso, ele acumulava a chefia militar, a chefia política e a chefia religiosa, certo? Bom, abaixo dele nós tínhamos os nobres, sacerdotes e escribas. Os nobres comandavam as províncias ou os principais postos do exército. Os sacerdotes presidiam cerimônias religiosas. Os escribas eram os altos funcionários, né, públicos que cobravam impostos, fiscalizavam a economia. Eles sabiam ler e escrever. Abaixo dos escribas, nós tínhamos os comerciantes, os camponeses e os escravos. Os escravos eram a base da sociedade egípcia, tá? No caso aí, geralmente eles eram os prisioneiros de guerra, tá? Bom, vamos para a economia. A economia egípcia era baseada no modo de produção asiático, ou seja, o Estado e o faraó eram donos das terras e de todas as produções do Egito, tá? Eles controlavam o trabalho agrícola e a maioria dos egípcios eram obrigados a pagarem impostos e sustentarem a elite egípcia, certo? Bom, eles viviam em regime de servidão, tá? Ok? Vamos para a arquitetura. Bom, a arquitetura dos egípcios era, no caso, uma beleza, né? Era muito bela. Bom, vocês sabem que no Antigo Egito foram construídas as pirâmides egípcias, como Kelpis, Kefren e Miquerinos, certo? No caso aí, até hoje elas são muito visitadas turisticamente falando, tá? Daqui a pouco nós iremos falar sobre a religião. Bom, sobre a religião egípcia, eles eram politeístas, acreditavam numa infinidade de deuses, certo? Esses deuses eles eram antroposomórficos, mistura de homens e mulheres com animais, tá? Os deuses mais conhecidos eram Osíris, Ísis, Horus, Sete e Anubis, certo? Eles acreditavam na vida após a morte, tá? Os túmulos dos faraós que eram os deuses, os maiores deuses, os deuses vivos, a autoridade absoluta, eram enterrados nas pirâmides e eles passavam pelo processo de mumificação, tá? Certo? Que era uma preparação justamente da possível vinda à vida após a morte, tá? Esse foi a nossa aula sobre o Egito,
certo? Vocês irão agora assistir sobre o vídeo da realidade aumentada. Vamos lá? Agora iremos assistir a animação sobre a relevância do rio Nilo para os egípcios na antiguidade. Na realidade aumentada, da página O rio Nilo 187. Vamos nasce lá? no Lago Vitória e atravessa vários países até desaguar no mar Mediterrâneo. As cheias do Nilo ocorriam entre julho e outubro. Quando as águas baixavam, ficava o humus, o qual fertilizava a terra e garantia uma boa produção agrícola. A plantação ocorria de novembro a fevereiro. A colheita ocorria de março a junho. As águas do rio Nilo eram aproveitadas através de diques, reservatórios e canais de irrigação. Nilo, além de favorecer a agricultura, também possibilitava aos egípcios a pesca, transporte de mercadorias e água para beber. Essa foi a nossa aula sobre Egito. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos e tchau!